Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E hoje, eu e minha camiseta da Ortodoxa, camisetas cristãs na vibe rock and roll aí pra você que gosta, iremos juntos falar sobre o bode Azazel. Já ouviu falar de Azazel? Era um bode que era sacrificado no Antigo Testamento, mas ele era sacrificado para um demônio? Quer dizer que o sacerdote fazia sacrifícios ao demônio para poder perdoar os nossos pecados? Então, quando Cristo morre na cruz, talvez ele esteja também pagando ao diabo o preço dos nossos pecados? Como assim um sacrifício para o demônio? Azazel era um demônio ou era outra coisa? Nós vamos descobrir isso hoje, de olho no texto. O nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento, aqui do 2 Dedos de Teologia. Vem comigo. Esse é um assunto que volta ao livro de Levítico na Escritura, especificamente Levítico 16. Para você entender a questão do bode Azazel, você tem que entender que uma das características marcantes da Antiga Aliança eram as suas práticas ritualísticas. O livro de Levítico é o livro que concentra essas práticas para que o povo de Israel pudesse ser purificado dos pecados que cometiam, para que oferecessem ofertas de gratidão a Deus e para que Deus se tornasse propício a um relacionamento com o povo. Apesar de ser a pedra no caminho da leitura bíblica anual, aquele livro que você geralmente não consegue passar, certo? Levítico, ainda assim, traz consigo o importante ensino sobre a santidade de Deus e a ideia de que o povo que ele escolheu para si deveria andar nessa santidade para que fossem seus representantes no mundo, sendo distinto das outras nações e mostrando a grandeza de Deus através dos atos e práticas e comportamentos que Israel deveria praticar. Sejam santos como eu sou santo, é o chamado de Deus a Israel, e por isso ele inspirou o livro de Levítico, um livro que está no centro do Pentateuco. É uma forma de chamar a atenção para aquilo que ele transmite. E no centro do livro de Levítico está o capítulo 16. Então, no meio do livro do meio, nós temos um capítulo sobre o dia da expiação. Ou seja, no centro do Pentateuco está esse capítulo que merece a nossa atenção. O capítulo começa com a lembrança do que houve com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ao trazerem fogo estranho ao santuário. Arão deveria entrar no santuário de uma forma correta para que não se repetisse o que houve então com seus filhos, e para isso havia um ritual específico que purificava o sumo sacerdote, purificava o santuário e fazia a expiação dos pecados do povo. Várias e várias vezes durante o ano, o santuário recebia ofertas pelos pecados do povo e o sumo sacerdote fazia esses sacrifícios para limpar o povo. E por isso esse era o dia de dar uma geral no próprio santuário, que já estava saturado de tanta poluição dos pecados de Israel e dos pecados do próprio sumo sacerdote. Tem um teólogo chamado Gordon Verhan. Ele diz que o propósito principal do cerimonial do dia da expiação é limpar o santuário das poluições introduzidas pelos adoradores impuros. Isso, claro, num sentido cerimonial. O Antigo Testamento possuía muitos aspectos de limpeza cerimonial. Não era que existia pecado no santuário, porque o santuário não era uma pessoa, não era um espaço. Mas simbolicamente o pecado estava ali corrompendo o santuário. Há uma segunda citação que eu trouxe aqui, do John Hartley, em que ele diz que o objetivo da expiação nesse dia é diferente daquele das ofertas de purificação. Em contraste à expiação de certos pecados, conforme as ofertas de purificação alcançavam, esses rituais expiavam o conjunto de obras pecaminosas cometidas pelos membros da congregação, ou a congregação como um todo durante o ano passado. E a certeza que os rituais de sangue limpassem os móveis de culto da poluição trazida ao santuário dos pecados dos sacerdotes e do povo, e os incidentes deles se tornassem impuros. Ou seja, esse era um importante ritual a ser realizado, porque dentro da Antiga Aliança, ele era uma garantia que o santuário de Deus, local de sua habitação, para que ele se relacionasse com o seu povo, fosse finalmente limpo. Além disso, essa era uma forma de segurança, era uma forma de expiar pecados comunitários, pecados esquecidos e os próprios pecados daqueles que faziam os sacrifícios pelos pecados do povo, no caso, o sumo sacerdote. O livro de Hebreus fala amplamente sobre a necessidade de sacerdotes fazerem sacrifícios por si mesmos. Isso mostra a necessidade do sumo sacerdote de se humilhar diante da presença de Deus. Aquele que durante todo o ano vestia aquelas roupas ornamentais, deveria agora usar roupas simples para simbolizar que eles estavam entrando na presença de Deus e deveriam se portar de acordo. Em um desses rituais, o sumo sacerdote tinha que tirar sortes, e aqui provavelmente ia usar o Urim e o Tumim, que eram duas pedras de cores diferentes para poder se comunicar com Deus, e tirando sortes, ele iria escolher entre dois bodes. Os versos 6 a 10 resumem a ordem dos eventos do dia. No versículo 6, Arão oferece um touro como uma oferta de purificação de si mesmo e os sacerdotes. Arão joga sorte para decidir qual bode é para ser sacrificado como oferta de purificação para o povo e qual deve ser mandado para o deserto. Em terceiro lugar, o bode para a oferta de purificação é sacrificado. E em quarto lugar, o outro bode é trazido diante de Deus, então despachado para o deserto. Esse bode expiatório aqui é conhecido como o bode Azazel. Segundo a tradução da NVI, nós lemos que o sumo sacerdote tirará sortes quanto aos dois bodes, uma
para o Senhor e a outra para Azazel. Existem algumas teorias sobre o que seria esse Azazel. O J. Sklar aponta 3 possibilidades aqui. Primeiro, é que Azazel é o nome de um demônio. O bode seria enviado de volta para ele como um sinal do maior descontentamento. Em segundo lugar, Azazel se referia a um lugar rochoso. Um suporte para essa abordagem é a palavra árabe Azazu, solo difícil, e seria uma forma de se retratar uma terra que estava solitária. Em terceiro lugar, Azazel pode ser um termo composto do nome es, que é bode, e o verbo azar, que é desaparecer, ou seja, o bode que desaparece. A primeira possibilidade é muito conhecida e muito famosa aqui na internet. O que justificaria essa interpretação seria alguns fatos. Primeiro, Azazel está em contraste direto com o Senhor, aqui no versículo 8. Em segundo lugar, na literatura judaica tardia, como no caso de Enoque, você teria Azazel como o nome de um demônio. Em terceiro lugar, o Antigo Testamento observa o deserto como um refúgio para demônios e criaturas similares. Baseado nesses 3 argumentos, aqueles que defendem essa posição insistem que isso não é um tipo de sacrifício para um demônio, visto que o bode não é morto, mas é deixado lá. Os pecados de Israel simplesmente eram enviados de volta para o seu autor que vivia no deserto. É isso que diz o Gordon Werhan, expondo essa visão, mas sem necessariamente aprová-la. Na verdade, o Werhan e o Sklar apontam que seria muito difícil não associar isso com algum tipo de oferta a um demônio. E isso poderia confundir a adoração do povo e se tornaria ainda mais difícil de se explicar diante do que Deus ordena logo no capítulo seguinte. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Esse é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Ou seja, Deus proíbe que bodes fossem sacrificados a outros deuses que sabemos que são demônios. Além disso, o Senhor tipicamente diz para que seu povo não se associasse de alguma forma com esses falsos deuses, o que torna as possibilidades 2 e 3 mais plausíveis. O teólogo Mark Hooker comenta que, de acordo com a tradição judaica, o bode era subsequentemente lançado de um penhasco para prevenir que ele retornasse ao acampamento, carregando os pecados de Israel. Por isso, se a tradição judaica adotou essa atitude de jogar o bode do penhasco a posteriori, logo algo relacionado à palavra Azazel os levou a fazer essa associação entre o terreno rochoso e alto. E assim também, a terceira possibilidade, que leva em conta a etimologia, considera que o bode desaparece após ser levado ao deserto, ou jogado de um penhasco, por aquele que se encarregaria disso. Agora, ainda que a gente não saiba exatamente qual o significado da palavra, é muito mais provável que o caminho seja esse do que seja um sacrifício a uma entidade demoníaca que receberia o bode como um tipo de sacrifício pelos pecados. Em nenhum lugar da escritura nós temos sacrifício pelos pecados que é feito a demônios, a Satanás ou ao diabo. Todos os sacrifícios são feitos única e exclusivamente ao Deus vivo. Como a gente não sabe exatamente qual é o sentido da palavra Azazel no hebraico, a gente tem que ficar com o antigo conselho do Bochar, de que o mais prudente é deixar a palavra hebraica sem interpretação. Mesmo assim, a função integral do bode permanece muito clara: fazer expiação em favor dos israelitas ao carregar seus pecados para longe, não necessariamente para um demônio. Agora, nisso é importante a gente reparar no caráter diferenciado desse ritual. O Roy Gain, no comentário da NVI, é muito legal quando ele fala que esse ritual era único de 2 formas. Primeiro, era a única vez que a imposição de mãos era feita com 2 mãos. Em todos os outros rituais animais, os israelitas, mesmo o sumo sacerdote, usavam somente uma mão para fazer o gesto para com o animal. Em segundo lugar, somente no bode vivo era requerida a confissão de pecados simultaneamente com a imposição de mão. Durante todo o ano, a confissão era requerida antes de alguma purificação e oferta de reparação ser trazida ao santuário. Por que o sumo sacerdote usaria as 2 mãos ao invés de uma? Talvez para significar que o bode carregava vários pecados de todos os israelitas e também para identificar com um tipo diferente de relação entre o bode e os israelitas. Eu trouxe aqui uma citação da Mishnah, que é um dos registros das tradições judaicas, que diz que o sumo sacerdote fazia a seguinte oração quando impunha as mãos sobre a cabeça do bode: ó Deus, teu povo, a casa de Israel, cometeu iniquidade, transgrediu e pecou diante de ti. Ó Deus, perdoa, eu oro, as iniquidades, transgressões e pecados que o teu povo, a casa de Israel, cometeu, transgrediu e pecou diante de ti. Como está escrito na lei do teu servo Moisés, porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Por isso, há algo de singular aqui nesse ritual. O bode para Azazel não era tratado como os demais sacrifícios. Afinal, nem sacrificado ele era, mas ele era deixado para morrer sozinho no deserto, pelo menos, ou era lançado num lugar rochoso. O significado por trás do ritual importa mais do que o significado da palavra Azazel em si. Deus queria mostrar ao seu povo que o pecado não deveria fazer parte da congregação. O bode deveria ser levado a um local que fosse impossível dele retornar, simbolizando que Deus não desejava que o pecado voltasse a habitar no meio do seu povo. O sumo sacerdote, ao impor ambas as mãos sobre a cabeça do bode, confessaria o peso do pecado do povo, incluindo seus próprios pecados, diante de Deus, e simbolicamente transferir esse pecado para o animal. Isso mostra a santidade de Deus
e os meios para que seu povo fosse santo como ele é. Agora, como o autor aos Hebreus nos ensina, esses sacrifícios são como uma recordação anual dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Deus, por meio da lei mosaica, dizia como o seu povo deveria se portar e se aproximar dele em santidade. E mesmo assim, a ritualística da antiga aliança era imperfeita e incapaz de realmente purificar o povo. As pessoas do Antigo Testamento não tinham como ter confiança no sacerdote ou nas ofertas temporárias que eram feitas ano a ano. Cada ano trazia um novo desafio, se Deus aceitaria suas ofertas ou não. Arão estava purificado dos seus pecados, ele executou o ritual adequadamente, o homem que levou o bode expiatório ao deserto agiu como deveria, mais e mais o povo estaria trabalhando sobre uma consciência culpada conforme outro ano se passava. E o dia da expiação cobria todas as possíveis brechas deixadas pelo povo, pelo sacerdote e purificava o próprio santuário de Deus. Mas ainda assim, a ritualística desse dia em si podia deixar algo de lado, podia ser imperfeito. É por isso que era preciso de um sacrifício definitivo que não deixasse margem para qualquer imperfeição, para qualquer pecado, para qualquer impureza. O ritual do bode expiatório pode ter passado na cabeça de Isaías quando ele descreveu o sofrimento do servo sofredor como portador das aflições e dos pecados. O termo que é usado em Levítico 16:22, em referência ao bode expiatório, portar as iniquidades, é usado no mesmo sentido em Isaías 53, para falar do Cristo que viria. Por isso, a gente pode afirmar, a partir de Isaías, que havia uma expectativa messiânica de que o servo do Senhor portaria os pecados do seu povo, assim como o bode portava esse pecado. Esse servo levaria sobre si as iniquidades de todo o povo de Deus de forma definitiva e as tiraria do meio deles. É claro que os detalhes de como Jesus seria esse Messias e como ele expiaria o pecado do povo de Deus só seriam a melhor manifestos na sua vida, morte e ressurreição descritas no Novo Testamento. Mas mesmo assim, nós podemos perceber que desde a antiga aliança já havia uma expectativa de um dia da expiação definitivo. Enquanto bodes eram levados ao deserto, havia uma expectativa de que Deus proporcionaria uma expiação definitiva pelos pecados do seu povo. Na medida que o profeta chamava o povo ao arrependimento, ele apontava para uma expiação definitiva que não precisaria ser repetida todos os anos por meio de servos imperfeitos e que eles mesmos precisavam ter seus pecados expiados. É com Cristo que todas as tentativas do sistema do Antigo Testamento são colocados de lado, tratados como imperfeitos. E agora temos a perfeita aceitação e redenção. É por causa daquilo que Cristo fez que nós podemos viver com confiança, recebendo a promessa de Deus para nós, não vivendo em incerteza temerosa, mas vivendo aquilo que Deus deseja que sejamos, no poder de uma aliança completamente superior. A nova aliança foi outorgada por meio do sangue de Jesus Cristo. O seu sacrifício é o sacrifício definitivo. O sacrifício de Cristo é hoje a segurança de nossa salvação. Se tentarmos nos purificar por nós mesmos, com as nossas próprias forças, nunca teremos uma consciência livre da culpa do pecado. Nem efetivamente seremos libertos da culpa do pecado. Jesus, efetiva e definitivamente, levou sobre si as iniquidades de todo o povo de Deus, de todas as eras, culturas e lugares. Toda a ritualística veterotestamentária, que poderia deixar brechas, apontava e cumpria cabalmente nele, de modo perfeito, os seus objetivos. Essa é a perfeição de Jesus. Ele reúne em si todos os rituais. Ele é o sumo sacerdote, que faz o sacrifício por nossos pecados, ao mesmo tempo que é o cordeiro imolado para a expiação, enquanto é o bode para Azazel, que leva sobre si todas as iniquidades do povo de Deus para o mais longe possível. Não para desertos ou penhascos, mas até a morte. Ao levar até a morte os pecados dos que são seus, Jesus tira o pecado do meio do seu povo de forma definitiva. Porém, ele não é vencido, nem pelo deserto, tal como o bode era, nem pela morte, tal qualquer outro ser vivo, mas foi ressuscitado por Deus como prova de que seu sacrifício foi aceito. E por isso podemos chegar até ele em arrependimento, para o perdão definitivo dos nossos pecados. Se nós confiarmos em Cristo e em sua obra perfeita para expiar os nossos pecados, podemos viver com a consciência apaziguada pelo sacrifício dele. Esse foi o De Olho no Texto de hoje. Deus possa abençoar a sua vida e te encher da graça desse Cristo vivo. Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, então não deixe de se inscrever para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vai conhecer as camisetas da Ortodoxa no link que está aqui na descrição. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.